Bom dia, caros alunos. Quanto tempo, hein? Ficamos um pouco distantes um do outro, mas hoje eu resolvi aparecer. Eu estava um pouco adoentada esses dias, ainda estou, né? Por conta disso me afastei, mas isso não me impede que eu procurasse me aproximar e desenvolver as minhas atividades escolares. Estou ainda me recuperando de uma virose que foi acometido por mim nesses últimos dias. Mas é isso mesmo. As coisas acontecem conosco, mas a gente tem que pular essa página, né? E começar do zero. Bem, hoje vamos falar de forma resumida de dois conteúdos de história, do capítulo 1 e do capítulo 2. O primeiro capítulo que nós iremos estudar, está no livro de vocês, Origem da Humanidade, Importância da Agricultura. E o capítulo 2, a origem do ser humano na América. Primeiramente, quando nos referimos sobre a origem da nossa espécie, sabemos que nossos ancestrais eram hominídeos, que habitaram a Terra por cerca de 7 milhões de anos. E como ter certeza disso? Centenas de cientistas no mundo estudam sobre a origem desses nossos antepassados, seus aspectos físicos, sociais e culturais, que são analisados por seus vestígios deixados na Terra, como fósseis, ferramentas, objetos de uso pessoal, restos de fogueira, entre outros. O surgimento da espécie humana foi resultado de um longo processo, que se estendeu por centenas de milhões de anos e envolveu não só alterações físicas do corpo, mas também mudanças culturais, como modo de viver e hábitos em geral. Entretanto, a ciência ainda busca por respostas sobre a origem ou aparecimento do ser humano na Terra. Como falei anteriormente, a espécie humana ela foi resultado de um longo processo, fazendo estudos sobre as denominações hominídeas. No seu livro da página 25, esse livro aqui, vocês terão oportunidade de ler, e no qual eu irei passar alguns resumos após este vídeo, onde aparecem alguns nomes um pouco difíceis de memorizar. Primeiro, Ardipithecus Australopithecus, que surgiu entre 4,2 milhões de anos atrás. Desapareceu 1 milhão de anos atrás. Ele tinha uma aparência, ainda quando a gente vê a imagem, um pouco parecido com, vamos dizer, a espécie de um macaco, né? Mas tinha um detalhe, que é muito importante a gente ressaltar sobre a questão da sua desculpem, né? Devido à sua estrutura óssea, né, não muito apropriada, esses animais eles andavam de pé, como nós, humanos. Por conta desse movimento que eles adquiriram ao longo do tempo, né? Eram quadrúpedes, mas que algumas circunstâncias eles acabaram adquirindo outros hábitos, como andar de pé. Isso facilitou para que a sua circulação sanguínea, o corpo deles, né, se manifestasse de uma forma diferente. Bem, o gênero Homo. Então surge uma série de dúvidas. Há 2 bilhões de anos atrás, pode ser um pouco mais ou talvez menos, quem sabe, é uma hipótese. Não temos com certeza uma evidência notória do tempo. Outro Homo habilis, que tenha surgido na Terra há 1,6 milhões de anos, assim como também o Homo erectus, tendo seu surgimento 1,8 milhões de anos,
Esses dois, eles vão viver juntos por mais de centenas de milhões de anos. O Homo habilis, ele tinha 1,60 m de altura, uma estatura mediana, né? Ele vai aprender a lidar com fogo. A sua massa encefálica, o crânio, né? Com 800 centímetros cúbicos. O Homo erectus, mais alto que o Homo habilis, tinha mais ou menos 1,80 m. O cérebro tinha mais ou menos 950 centímetros cúbicos a 1.250 centímetros cúbicos de cérebro. Ele já vai ter mais habilidades na questão de armas, ele vai aprimorar o fogo, aprimorar o uso do fogo. Viveu mais ou menos 1,7 milhões de anos atrás. Talvez pelo fato de se locomover e andar em grupos, 30 indivíduos mais ou menos, foram ao longo do tempo se deslocando de um lugar para o outro, evoluindo. Em outro momento, surge o Homo sapiens, do qual temos a nossa origem, segundo as pesquisas. Então, esse Homo sapiens, ele vai surgir na África e se espalhar depois. Ele deve ter chegado no Oriente Médio por volta de 9.000 anos atrás, ou ele pode ter surgido 195.000 anos atrás. Conviveu com outros homos que existiam também. O Homo Neandertal, por exemplo, chegou no Oriente por volta de 90.000 anos. Na América, 15.000 anos. Na Ásia, 95.000 anos. É importante lembrar o seguinte, que no final da última era, a Era do Gelo, ele vai desenvolver uma coisa importantíssima, uma coisa nova. Antes ele era caçador e coletor, ele vai sacar uma coisa importantíssima na sua alimentação. Talvez pelas alterações do planeta que estava surgindo, ele vai descobrir que aquela plantinha que ele estava comendo, que ele colocasse na terra, iria nascer um pé daquela planta. Para nós, parece fácil essa ideia, mas naquele momento vai ser revolucionário. Provavelmente, houve um erro na minha fala, talvez nem seria ele, e sim a mulher, ela que normalmente administrava isso nos grupos. Há uma divisão de tarefas entre o grupo, contrário do machismo, a ideia do machismo, em que o homem arrastava a mulher e levava para a caverna. Nada disso. Seria o contrário. Mas eles eram povos que tinham grande convivência social, provavelmente a convivência social bastante complexa. Mas o que vai acontecer ali? Ele vai desenvolver a agricultura. Com a agricultura, ele vai desenvolver a sedentarização. Mas o que é a sedentarização? A sedentarização é um processo de abandono da vida nômade de um lado para o outro e passar a viver num só lugar, plantar e esperar colher. O Oriente Médio deve ser o primeiro que isso aconteceu. Até hoje que nós descobrimos que no sítio arqueológico mais antigo, mais habitado, é o sítio de Jericó. Essa sedentarização deu condição de que dele criar técnicas mais complexas com outros objetos, por exemplo, como construir casas, tanques, barragens, diques, construir objetos, comércio, surgimento do comércio. Esse comércio vai fazer com que haja divisão de trabalho da seguinte forma: alguns se dedicam à agricultura, outros à pecuária, outros se dedicam à fabricação de lanças, de lã, a descoberta da metalurgia, da fabricação de lanças, fabricação de objetos de cobre de estanho,
Com a descoberta desses dois, do cobre e do estânio, eles começaram a descobrir um outro metal, que era o bronze, e utilizando desse elemento na fabricação também de ferramentas, também até mesmo uma forma de se proteger. Depois vão aprender a trabalhar com ouro, depois a prata. A metalurgia vai se desenvolvendo. E também essa divisão de trabalho também começa com uma divisão de classe, onde algumas pessoas passam a dividir a atividade umas das outras, onde quem tem maior domínio ganha a liderança e passa a comandar os demais. Aí que a gente vai ver que neste mundo, né, a questão da hierarquia, né, a divisão hierárquica, né, uns acima, uns mais ascendentes, outros abaixo, né, nessa divisão de classes. Então, desde os primórdios sempre existiu, aliás, existiu. Então, o surgimento do homem na América, nossa segunda aula, nosso segundo capítulo, tudo isso a gente vai também tem um pouco de dúvidas, né, também ou mais dúvidas do que certezas. Essas dúvidas do que certezas irão nos ajudar também a trocar algumas coisas, a traçar algumas coisas. Como o homem chegou até aqui? Então existem algumas teorias. A primeira teoria delas, mais vamos dizer assim, mais ou menos aceita a teoria de Clovis. Essa teoria de Clovis data mais ou menos de 10 a 15 mil anos atrás, atravessou o Estreito de Bering, veio ocupando Alasca até o Canadá, isso no norte, até chegar à América. Clovis, que era Clovis? Clovis era uma cidadezinha americana e também se tornou um sítio arqueológico em 11 mil anos e veio vindo em direção ao sul. Então esses grupos provavelmente eram asiáticos, mas também há um problema aqui na América do Sul. Em relação ao crânio que foi encontrado, o crânio mais antigo, o crânio de Luzia, apelidado de Luzia, 10 mil anos atrás. Então, o que mais intriga nessa questão do crânio de Luzia que foi encontrado nesse tempo é que o rosto não tinha nada de asiático, e sim algumas características, né, da constituição facial bem parecida com os povos da Oceania. Aí eu pergunto, como fica a questão da Luzia? Então havia uma gruta em Minas Gerais, no município de Santa Luzia, na Lagoa Santa, em Belo Horizonte, ao qual foi dado o nome de Luzia. Um arqueólogo encontrou no século XIX, por volta de 1834 a 44, encontrou numa gruta milhões de crânios, muitos ossos. Ele não fez adaptação, mas eles contaram pela sedimentação do solo em que se encontravam esses crânios. Aí se pergunta quanto tempo tinha aquilo. Então, há 10 mil anos atrás, a vida dela não deve ter sido muito fácil, porque eram grupos nômades, se alimentavam de frutos que encontravam, era uma região seca, era uma região semiárida. Provavelmente o que ela comia era talvez coquinho, frutos, coisa e tal. Deixou de ser uma dúvida, né? Deixou essa dúvida. Quem seria ela? De onde teria vindo? Então há também uma suspeita de que ela poderia estar vindo também, chegar pelo Estreito de Bering, mas também, talvez de barco, indo pela costa da Ásia, até chegar no Chile ou diretamente perto daquelas ilhas da Austrália até a América, chegando a algumas regiões do litoral, como por exemplo em alguns países, Equador, Peru. Se essa teoria está certa, ele joga uma parte dessa teoria, de que essa teoria se deu pela Sibéria até o Alasca. E há outras teorias, né? E há mais uma teoria, acontece, né? Tem a teoria de Niel Guidon, na década de 1970 a 1980,
essa arqueóloga, ela descobriu uma cidadezinha chamada São Raimundo Nonato, no Nordeste, no Piauí. Ela encontrou algumas fogueiras e datava perto de 50 mil anos atrás. Se ela estiver correta, ela já joga por terra todas as teorias. Ela conseguiu datar outros materiais, 10 mil anos atrás, e algumas pinturas de 23 mil anos atrás. O certo é, há uma civilização que viveu por ali, na beira de um rio, que não, quer dizer, não existe mais, né? Uma caverna há milhares de anos. Isso é o que nós temos certeza. Algumas imagens vocês encontraram no capítulo 2, na página 42. É bom que vocês localizassem, né? São essas imagens aqui, onde nós vamos analisar fielmente, né, todos esses fatos que aconteceram ao longo do tempo, por meio desses desenhos pictóricos. Aí a gente pode estar analisando as relações entre esses grupos humanos, as lutas, festas, e por aí se vai. Então, algumas dessas imagens que encontramos no capítulo 2, elas podem estar, como eu falei, essas imagens podem estar identificando algumas batalhas desses povos, algumas lutas, que são bem preservadas até hoje no sítio.